Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Enquanto as operações continuam na faixa de Gaza, o conflito se intensificou no norte. A Força Aérea Israelense realizou um ataque aéreo repentino, neutralizando um campo do Hezbollah. Fontes libanesas confirmaram que um comandante do Hezbollah foi morto nesse ataque, que atingiu áreas próximas à cidade de Tiro, no sul do Líbano. Após o ataque, o Hezbollah lançou uma contraofensiva, realizando 2 ataques a Israel. As sirenes soaram nos assentamentos ao longo do norte de Israel, e os moradores locais correram para os abrigos. O conflito na fronteira se estendeu até o Vale do Bekaa, a 100 quilômetros de distância, com o Hezbollah lançando ataques de drones contra bases militares israelenses. Enquanto isso, os confrontos na faixa de Gaza já duram mais de 7 meses. Após a morte de seus comandantes, o Hezbollah, a maior força militar do Líbano, atacou uma instalação militar israelense. Fontes israelenses confirmaram que um local sensível na região da Baixa Galileia foi atingido pelos ataques do Hezbollah. Fontes das IDF informaram que um dos 2 drones usados no ataque foi destruído no ar, enquanto o outro não pôde ser interceptado. As autoridades estão atualmente avaliando os danos causados à instalação atingida. O Hezbollah compartilhou alguns detalhes sobre o alvo, explicando que uma base aérea localizada a 35 quilômetros ao sul da fronteira foi atacada. Eles destacaram que o drone kamikaze utilizado no ataque carregava uma quantidade significativa de explosivos. Fontes de notícias israelenses relataram que essa foi a ofensiva mais profunda do Hezbollah até o momento, atingindo um alvo a 35 km da fronteira. O Hezbollah afirmou que este ataque foi uma retaliação pela morte de um de seus comandantes de campo perto da cidade de Tiro, no sul do Líbano. Além disso, a organização destacou que esse foi o ataque de maior alcance que realizaram até agora. O Hezbollah atacou equipamentos de inteligência de Israel na base aérea de Marim, usando artilharia de foguetes Katusha e mísseis pesados. Como parte do contra-ataque, eles também lançaram um míssil Burkan, de fabricação iraniana, contra a posição da 91ª Brigada na base militar de Branet. Fontes militares israelenses informaram que o ataque com o míssil iraniano resultou em feridos, mas sem mortes. Na base aérea, que foi alvo do fogo do Hezbollah, havia balões de inteligência estacionados. Durante o ataque, um desses balões foi atingido, mas não causou danos significativos à base militar. Um porta-voz militar israelense comentou, após a avaliação dos danos, que nenhum sistema foi danificado e que a capacidade de detecção de ameaças da base permaneceu intacta. Ele destacou que, apesar do ataque, a base continua operando normalmente e mantém sua eficácia em identificar e responder a possíveis ameaças. Portanto, apesar das afirmações exageradas do Hezbollah, o ataque resultou na destruição de apenas um balão. A emissora Al Mayadeen, conhecida por sua proximidade com o Hezbollah, informou que o balão de inteligência mais importante de Israel foi alvo. A fonte também descreveu o ataque à base como o maior desde o início da guerra. Fontes do Hezbollah relataram um ataque a outra instalação militar no norte de Israel. Fontes militares mencionaram que houve um ataque a uma base perto de Tiberíades, no sopé das colinas de Golã, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre o ataque. A retaliação foi rápida, com caças israelenses bombardeando intensamente o Vale do Bekaa, no nordeste do Líbano, localizado a 100 km da fronteira. O Vale do Bekaa é conhecido como um reduto do Hezbollah. Fontes libanesas já haviam divulgado que linhas de produção e montagem do Hezbollah estavam localizadas nesse local, abrigadas em bunkers subterrâneos. Fontes de inteligência revelaram que os ataques aéreos atingiram a maior parte da infraestrutura de produção significativa do Hezbollah no Vale do Bekaa. O alvo incluía a instalação de fabricação de drones do Hezbollah e o local de produção de munição guiada. Inicialmente, nenhuma fonte confirmou esses detalhes, mas posteriormente ficou claro que os danos foram extensivos. As instalações destruídas eram cruciais para a capacidade militar do Hezbollah, afetando significativamente suas operações na região. Mais tarde, fontes libanesas e israelenses confirmaram que a instalação de produção mais crucial do Hezbollah foi atingida. A explosão de munições armazenadas em bunkers subterrâneos resultou em uma enorme explosão, destruindo completamente a instalação de produção. Desde o início da guerra, essa fortaleza do Hezbollah sofreu o maior bombardeio até agora.
fontes de inteligência abertas também relataram que o Hezbollah perdeu mais de 300 membros no conflito fronteiriço até agora. Após os ataques, 10 alvos, incluindo edifícios onde combatentes do Hezbollah estavam reunidos no sul do Líbano, foram atingidos por bombardeios. Além disso, 2 caças do Hezbollah, detectados por drones, foram neutralizados diretamente pelos drones israelenses. Segundo o IDF, esses militantes estavam se preparando para lançar um ataque contra Israel. A destruição dessas instalações e a neutralização dos combatentes do Hezbollah foram vistas como um golpe significativo para a capacidade operacional do grupo. As autoridades israelenses destacaram que esses ataques visaram enfraquecer as capacidades militares do Hezbollah e impedir futuros ataques contra Israel. A situação no Vale do Bekaa e no sul do Líbano continua tensa, com ambos os lados monitorando de perto os desenvolvimentos e se preparando para possíveis novos confrontos. Os drones provocaram uma intervenção adicional. Além disso, caças realizaram ataques para identificar rebeldes em vários locais. Esses ataques visavam diversos prédios, resultando na neutralização de dezenas de militantes. No entanto, o número exato de vítimas permanece desconhecido, já que o Hezbollah não divulgou suas perdas. Agora, voltando-se para os eventos em Gaza, antes de expandir as operações terrestres em Rafah, o exército israelense continua enviando tropas adicionais para a área. Uma unidade de comando foi designada para se juntar à 162ª Divisão, que atualmente opera ao redor da fronteira de Rafah. Essa implantação da unidade de comando espera facilitar uma abordagem mais ampla para avançar para o noroeste da passagem da fronteira. Enquanto isso, a 162ª Divisão continua suas operações nas áreas evacuadas a leste de Rafah. A implantação de recursos adicionais de tropas para a região ocorre em um momento em que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está considerando expandir o ataque terrestre em Rafah. É digno de nota que as evacuações em Rafah continuam inabaláveis, com bairros a leste sendo esvaziados e as unidades de operação se preparando para avançar nessas áreas evacuadas. O primeiro-ministro Netanyahu enfatizou que o objetivo fundamental do governo é a derrota do Hamas, afirmando que, uma vez alcançado, o grupo não representará mais uma ameaça para a segurança de Israel. Netanyahu destacou que não há mais ameaças a Israel vindas de Gaza, ressaltando a evacuação preventiva de 500 mil de moradores locais em Rafah. Ele enfatizou a importância dessa medida para proteger a população civil em meio ao aumento das tensões na região. Os confrontos em Gaza estão em curso em 3 pontos diferentes, evidenciando a complexidade e a amplitude dos desafios enfrentados. O Hamas, por sua vez, intensificou suas atividades no norte da faixa de Gaza, levando as autoridades israelenses a adotarem medidas proativas para conter qualquer ameaça potencial. Essas operações começaram com unidades avançando em direção ao centro do assentamento de Jabalia, um movimento estratégico para desmantelar as bases do Hamas na região. Netanyahu ressaltou que, diante da persistência da ameaça representada pelo grupo, uma resposta militar decisiva é necessária para garantir a segurança de Israel e de seus cidadãos. Essas declarações refletem a determinação do governo israelense em enfrentar os desafios de segurança de frente e em adotar uma postura firme diante das ameaças percebidas. A segurança e a proteção da população são as principais prioridades, e Israel está comprometido em agir de forma decisiva para garantir a paz e a estabilidade na região. As operações continuam nas áreas a oeste e leste da cidade de Gaza, onde o Hamas está novamente ativo. Durante essas operações, foram descobertos e destruídos muitos túneis subterrâneos, visando evitar uma maior expansão das áreas controladas pela organização. A descoberta desses túneis revela a extensão do sistema de túneis construído pelo Hamas na região, com um foco particular em áreas como Rafah, considerado o último reduto da organização. Além disso, os drones do Hamas continuam patrulhando constantemente a região, identificando atividades militantes e neutralizando-as quando necessário. Paralelamente, os tanques posicionados ao longo do corredor central de Gaza estão ativamente engajados na proteção das tropas e em operações defensivas, respondendo prontamente a quaisquer tentativas de ataque por parte dos militantes. Essas ações coordenadas refletem a determinação das forças de segurança em conter as atividades do Hamas e garantir a segurança das áreas afetadas. A destruição dos túneis e a resposta rápida a possíveis ameaças demonstram o compromisso em manter a estabilidade na região e proteger a população civil.
Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!